Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa videoaula de Geografia. Dá uma pausa neste vídeo, pega o seu livro Eu Gosto Mais, página 382, faz aquela leitura e vamos começar. Vamos falar sobre a população do Brasil, a formação dessa população e o que é que o Bumba Meu Boi tem a ver com isso. A festa do Bumba Meu Boi tem um significado todo especial quando falamos em população brasileira. Isso porque esta festa une tradições de diferentes povos, assim como o povo brasileiro, a nossa cultura. A população brasileira formou-se pelo encontro de diversos grupos. Inicialmente, esses grupos eram os indígenas, os portugueses colonizadores e os africanos. Os indígenas eram os habitantes do Brasil quando os portugueses aqui chegaram. Os negros, por mais de 300 anos, foram trazidos da África como mão de obra escravizada para serem vendidos como mercadoria e trabalharem para os colonos portugueses em seus engenhos de produção de açúcar, criação de gado e todas as tarefas necessárias para gerar riquezas ao Brasil daquele período. Até porque os africanos nas suas terras, eles tinham profissão, então quando eles chegavam aqui, alguns eram marceneiros, ferreiros, entre outros. Então eles também exerciam essas profissões nas fazendas. Depois vieram outros grupos de imigrantes, entre eles italianos, alemães e japoneses. Entre os anos de 1872 e 1929, os italianos foram os imigrantes que vieram para o Brasil em maior quantidade e os japoneses em menor. Da convivência e da mistura desses povos resultou o povo brasileiro. Vamos falar sobre a herança cultural deixada por esses povos. Os traços dessa mistura são perceptíveis em vários aspectos da nossa cultura. A grande herança deixada por eles é a nossa rica diversidade cultural. Vamos ver algumas dessas contribuições. Os portugueses, por exemplo, uma das maiores contribuições deixadas por eles é a nossa língua portuguesa. A religião católica, algumas festas como o carnaval e as festas juninas. Os africanos, jogar capoeira, ritmos como frevo, maracatu, instrumentos como tambor, atabaque, berimbau. Os indígenas, hábitos como dormir em rede, tomar banhos todos os dias, palavras como arara, araçá, capim, açaí, jacaré, alimentos como mandioca, milho. Outros povos imigrantes, hábitos alimentares que foram incorporados aos nossos, como as massas dos italianos, o sushi dos japoneses, a arquitetura, técnicas agrícolas. Agora você vai realizar as atividades da página 383, assistir aos vídeos os indígenas, os portugueses e os africanos. Esta aula continua, tá? Um grande beijo, até daqui a pouco!